Olá, o assunto de hoje é anestesia local em gestantes. Inicialmente, é importante lembrar que a paciente em gestação passa por mudanças importantes, tanto físicas quanto hormonais e psicológicas, que podem influenciar diretamente no nosso atendimento odontológico. Desta forma, é importante que a gente lembre que os tratamentos que podem ser considerados eletivos vamos deixar para um segundo momento, após o nascimento da criança. Por outro lado, nós temos situações que a paciente está passando por um desconforto, por dor, e isso pode necessitar da nossa atenção imediata, principalmente em situações que tenha, por exemplo, infecção. Devido a essa suscetibilidade da paciente no período gestacional, é importante que a gente cesse com esse risco o quanto antes. Se for possível atendermos a paciente no segundo trimestre da gestação, melhor, pois o primeiro trimestre teria o risco teratogênico e o terceiro, a demanda cardiovascular da paciente é maior, a posição na cadeira já é mais difícil de se acomodar, de se sentir confortável. Essa posição pode ser orientada à paciente, que ela fique um pouco de lado, preferencialmente para o lado esquerdo, evitando uma compressão na veia cava inferior, por exemplo, que poderia, inclusive, levar a uma síncope. Certo? Quando nós falamos em anestesia local, é importante que a gente lembre da classificação da FDA sobre os medicamentos. Nós temos uma classificação que vai da categoria A, passando pela B, C, D e X. Basicamente, a categoria A é aquela que tem estudos em humanos que não indica risco para a criança. A categoria B, ela tem estudos, mas esses estudos não são em humanos, não são em mulheres grávidas. Mas se pode usar com segurança desde que se justifique o motivo. A categoria C, nós já temos estudos que em animais mostram riscos para o feto. Dessa forma, teria que ter muita prudência e teria que se justificar muito bem para se utilizar. A categoria D já tem evidência positiva, então o risco é ainda maior. E a categoria X é aquela que realmente os riscos superam totalmente os benefícios e nós não vamos utilizar. Em odontologia, dificilmente nós vamos necessitar de algum medicamento que não fique na categoria A e na categoria B. O assunto de hoje, que seria anestesia local, vamos ver agora a classificação dos anestésicos. Nós não temos uma complicação tão grande assim. Nós temos ali a lidocaína marcada como B e com segurança de uso na gravidez e durante a lactação. E nós temos a lidocaína também com segurança para anestésico tópico. Por que isso? A imensa maioria dos anestésicos tópicos é derivada do grupo éster e não do grupo amida, que é a lidocaína, a articaína, a mepivacaína. E o grupo éster ele tem uma incidência de alergia muito grande. Além disso, pode provocar algumas contrações involuntárias. Mesmo em uso tópico, nós evitamos então o uso de anestésico do grupo éster e ficamos numa lidocaína tópica também. Se não tiver disponível, não tem problema. O anestésico tópico ele não é fundamental para se realizar uma anestesia com segurança. Bom, já ficou claro que o anestésico da nossa escolha será a lidocaína. Mas por que os outros não devem ser utilizados? Então, quais os problemas que esses sais anestésicos podem levar à nossa paciente? Primeiro, meta-hemoglobinemia. A hemoglobina não consegue carregar o oxigênio da forma que deveria e isso pode levar a uma hipóxia do feto. Dois sais anestésicos têm esse risco, a prilocaína e a articaína. Desta forma, eles devem ser evitados. Imaturidade hepática do nosso feto, do feto em questão, do nosso paciente, pode impedir o uso de alguns medicamentos. Todos os anestésicos locais, eles são lipossolúveis. Dessa forma, eles vão atravessar a barreira placentária. Mas a metabolização do anestésico local, todos eles também têm uma metabolização hepática. Mas a mepivacaína tem uma metabolização predominantemente hepática. Isso faz com que fique contraindicado o uso durante a gestação e também durante o período de lactação, pois a criança vai ter uma dificuldade de metabolizar esse sal anestésico. As contrações involuntárias, que poderia levar a um aborto espontâneo no primeiro trimestre e também induzir um parto prematuro no terceiro trimestre,
é mais voltado para os vasoconstritores. Então, a felipressina, a noradrenalina e a fenilefrina têm esse risco. Dessa forma, nós vamos preferir utilizar vasoconstritores adrenérgicos, basicamente adrenalina, epinefrina na nossa paciente. As considerações finais no atendimento odontológico é que é bastante seguro realizar anestesia local em paciente gestante. Temos que ter alguns cuidados, ou seja, os trimestres, já comentamos sobre isso, vale o reforço. O primeiro trimestre tem riscos de aborto espontâneo, é o período teratogênico. Todo medicamento tem que ter muito cuidado, mas uma lidocaína já mostrou ser bastante seguro na utilização em pacientes gestantes. E o terceiro trimestre é aquele desconforto da demanda cardiovascular, contrações, posição, é desconfortável para a paciente. Mas eventualmente nós vamos precisar realizar atendimentos de urgência nesses trimestres. Se for possível, atender no segundo trimestre, melhor. Mas não escolhemos hora para tudo, certo? Então, durante o nosso tratamento, vamos dar preferência para evitar os tratamentos eletivos, realizá-los após o nascimento da criança, mas a dor e principalmente infecção devem ser tratadas imediatamente. Infecção gera risco, dor gera estresse, gera desconforto, isso sempre também é um risco durante o período gestacional. O anestésico de escolha, lidocaína mais epinefrina. Concentração 1 para 200 mil ou 1 para 100 mil. Evitar concentração superior a essa, onde tem uma presença de vasoconstritor maior, porque não há necessidade, a gente aumenta os riscos sem aumentar os nossos benefícios. Aspiração prévia para evitar injeção intravascular acidental é extremamente importante, ou com carpulho de refluxo. Injeção lenta para evitar dor. 2 tubetes de anestesia é o que a maioria dos autores consideram como dose ideal, evitar dar um pouco mais do que isso. Se nós utilizarmos uma lidocaína 1 para 200 mil, pelo menos em termos de vasoconstritor, nós temos um pouquinho mais de margem. Então, eu acho que 1 para 200 mil de concentração de adrenalina seria mais indicado ainda que 1 para 100 mil. Mas as duas têm evidência científica de bastante segurança em utilizar em gestante. Obrigado, Alexandre. Tudo bem, gente? Meu nome é Pablo da Rosa Almiron, eu sou médico formado pela Universidade Federal de Santa Maria, ginecologista e obstetra pelo Hospital São Vicente de Paulo, em Passo Fundo. E dando sequência ao que o professor Alexandre vinha falando em sua videoaula até agora, o útero exerce uma compressão sobre a veia cava, diminuindo o retorno venoso, que dá alguns efeitos chatos na gestante, de mal-estar, sensação às vezes de hipotensão, de desmaio, que é aliviado pela manobra do rechaço uterino, que é a posição do útero um pouquinho à esquerda, uma vez que não tem como posicionar a gestante em decúbito lateral esquerdo durante o ato de tratamento odontológico. Medicação de escolha, medicação anestésica de escolha, lidocaína com epinefrina, indicada pela American Heart Association, indicada pela American Dentistry Association, categoria B pela FDA. Então, escolha principal para tratamentos. Por quê? Redução da dor, não ativação do eixo hipotálamo, hipófise adrenal. Essa ativação do eixo levaria à liberação das catecolaminas endógenas, epinefrina, norepinefrina e liberação de glicocorticoides, que teriam um efeito mais deletério do que a própria epinefrina associada à lidocaína. Eles não vão desencadear esse efeito, eles são seguros, a medicação é segura, e a epinefrina exerce um grande papel, evitando que os para-efeitos da lidocaína sistêmicos ocorram se ela se disseminar na circulação. Essa indicação vale tanto para as gestantes de risco habitual, quanto para aquelas gestantes que eventualmente possam ter alguma cardiopatia, desde que, claro, não tem uma cardiopatia isquêmica. Aí valeria a pena a solicitação de uma avaliação ou cardiológica ou obstétrica, havendo necessidade de algum tratamento com anestesia. Certo, gente? Muito obrigado. Cuidem-se.